Fala galerinha, tudo bem com vocês? Olha, a semana passa voando, parece que foi ontem que estávamos aqui e já voltamos. Chave do Enem está no ar. Segundão, nós já estamos fechando o segundo ciclo do Chave do Enem de 2024, hein? O tempo passa rápido. Professor, o que é fechando o segundo ciclo do Chave do Enem? Quer dizer que nós já estamos fechando o quarto componente curricular pela segunda vez. Lembrando que nós funcionamos assim. Para cada ciclo nós temos primeira semana, linguagem, segunda semana, matemática, terceira semana, ciência da natureza e, fechando com chave de ouro, a quarta semana com ciências humanas. Inclusive com geografia, do coraçãozinho para vocês. Então nós já estamos fechando a segunda rodada, digamos assim, do Chave do Enem 2024. E semana que vem começamos a nova rodada nossa com linguagem. Simulado já está sendo liberado para vocês. Língua portuguesa, literatura e inglês, para que você treine bastante, se prepare para o Enem que está chegando. Mas sem demora, já pegou a pipoca, já pegou o teu simulado, senta aí com a aguinha do lado, com o suquinho do lado, chama a família, chama o papai, chama a mamãe, os amiguinhos, porque o Chave do Enem vai começar e vamos começar com história. Isso aí, vamos começar com história. E falou em história, já vem aquele nome, professor Yuri. Yuri, vem pra cá, é com você, rodou a vinheta. E aí galerinha do Chave do Enem, beleza? Quem tá falando aqui é o professor Yuri. Estamos aqui para estudar um pouquinho mais aí com a galera do segundo ano, conteúdo importantíssimo no ensino médio todo, que é a Revolução Francesa. Vamos começar então aí trabalhando uma das principais revoluções que nós tivemos, que acabou mudando com o cenário político, social, ideológico do mundo, na passagem aí, né, como os positivistas, né, um marco de passagem aí da história moderna para a história contemporânea. Vamos lá, por que foi tão importante essa revolução? A revolução teve um papel extremamente grande para a história, porque foi quando a burguesia começou assim a dar o seu grande checkmate no antigo regime, né? E a burguesia ela vem com poder aí, até então tinha um poder econômico, mas não tinha um poder político, e a partir da Revolução Francesa ela começa também a ter esse poder político em suas mãos. Vamos lá então, vamos começar com a questão 1 aí, o artigo 6º. A lei é a expressão da vontade geral. Todos os cidadãos têm o direito de concorrer pessoalmente ou através de seus representantes para a sua formação. Ela deve ser a mesma para todos, quer se destine a proteger, quer a punir. Todos os cidadãos são iguais a seus olhos, são iguais, admissíveis a todas as dignidades, lugares e empregos públicos, segundo a sua capacidade e sem outra distinção que não seja as das suas virtudes, dos seus talentos. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789, constitui um documento fundamental para a construção da cidadania e dos direitos universais do cidadão, e foi um dos textos mais importantes até para a Declaração de Direitos do Homem, depois na fase contemporânea. Com relação aos seus princípios fundamentais, pode-se afirmar que inspirou-se na democracia ateniense ao estabelecer que, assim como a Grécia Antiga, todo habitante da polis é considerado um cidadão. B. Observou do período medieval europeu a concepção da liberdade religiosa e do amplo direito de expressão da religiosidade popular. É até engraçado isso daí, né? C.
contestou a concepção do antigo regime de uma sociedade pautada na diferenciação pelo critério de nascimento, estabelecendo a igualdade jurídica. D. Confirmou os princípios liberais do iluminismo ao advogar a igualdade socioeconômica como símbolo de progresso da humanidade. Será que é sobre isso que ele está falando? E subsidiou a doutrina nazifascista ao estabelecer o princípio da soberania racial do homem branco e cristão em relação às demais categorias. Ei, essa última aqui foi complicada. Mas vamos lá, qual que é a questão certa? E aí a mais clara aqui, com certeza, a alternativa C, tá? Contestou a concepção do antigo regime, tá? Com relação à questão de que, porque eu sou nobre, eu tenho mais direitos daquele que não é nobre, né? Então ela vai bater diretamente em cima deste problema, até mesmo porque a burguesia ela queria espaço tanto econômico quanto político, né? Então ela vai ser uma das grandes promotoras desse pensamento nesse período aí. Vamos lá então para a próxima. Se a economia do mundo no século XIX foi marcada principalmente sob a influência da Revolução Industrial Britânica, sua política e ideologia foram formadas fundamentalmente pela Revolução Francesa. Quem está falando isso daqui é o famoso historiador Eric Hobsbawm, tá? Sobre o papel que cada uma das revoluções citadas acima desempenhou na história do Ocidente. É correto afirmar que ambas, tá? Fortaleceram os estudos teocráticos na Europa Ocidental. Será que é isso que está falando o texto? B. Estendera os privilégios feudais à burguesia industrial europeia. C. Reforçaram o domínio das metrópoles europeias sobre a colônia americana. D. Criaram as bases econômicas, sociais e políticas do absolutismo europeu. E E. Consolidaram o capitalismo e a sociedade burguesa no Ocidente. Tá? Então, gurizada, essa daqui é uma questão que é daquelas que eu disse para vocês que não dá para errar, né? Porque a gente tem que entender que no Enem, né, quando tu erra as questões que são assim facinhas, né? Aí acerta a difícil, aí ele vai contar que aquilo ali foi um chute. Então essas questões fáceis tu tem que olhar para o olho da questão e matar ela com gosto, tá? Então a questão correta com certeza é a E, né? A consolidação do capitalismo, né? Falando sobre a Revolução Industrial e a sociedade burguesa no Ocidente, né? Que vai ter aí um papel muito forte dentro da Revolução Francesa. Beleza? Vamos para a próxima aí, então. Questão, deu uma engasgadinha aqui, 3, tá? Uma questão que fazia tempo que eu não via, assim, né, de completar, né? Se a economia do mundo do século XIX foi formada principalmente sob a influência depois a gente vai ver o que combina ali, tá? Sua política e ideologia foram formadas fundamentalmente pela, tracinho, né, ponto, espacinho, forneceu o modelo para as ferrovias e fábricas, o explosivo econômico que rompeu com as estruturas socioeconômicas tradicionais do mundo não europeu, mas foi a que fez suas revoluções e a elas deu suas ideias, ao ponto de bandeiras tricolores de um tipo ou de outro terem se tornado o emblema de praticamente todas as nações emergentes. No arco alternativo que complete os espaços. Então, vamos lá, Revolução Industrial Britânica, Revolução Francesa, Grã-Bretanha e França, Revolução Francesa, Revolução Industrial Britânica, França e Grã-Bretanha, Revolução Francesa, Revolução Americana, França e Estados Unidos, Revolução Industrial Americana, Revolução Russa, América e Rússia, e Revolução Industrial Chinesa, Revolução Americana, Chinesa e Estados Unidos. Tá? Então, aqui a gente percebe que tu teria aí
algumas que poderiam ser excluídas, tá? Então, a alternativa correta é a deixa eu voltar aqui, Revolução Industrial Britânica, tá? Influência da Revolução Industrial Britânica, aí depois nós vamos ter formadas fundamentalmente pela Revolução Francesa, a Grã-Bretanha forneceu um modelo de ferrovias e fábricas, né? E aí depois no final ali, mas foi a França que fez suas revoluções e a elas deu suas ideias, a ponto de bandeiras tricolores, né? Porque não sabe, a bandeira da França é tricolor, então, tá? Então, essa daqui é uma alternativa legal, fazia tempo que eu não via assim de completar espaço, mas às vezes pode ser que caia, né? Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos, se tu soubesse a primeira, tu teria 3 e 2 já seriam descartadas, né? Então, tu só teria 3 alternativas que poderiam ser corretas, né? No caso, mas eu sei só a segunda, né? Então, só a segunda, tu só tinha uma. Então, né, segundo espaço ali, só tinha, a Revolução Francesa só tinha em um espaço, tá? Então, se tu soubesse que seria aquela ali no segundo espaço, tu já mataria a questão. Então, essas questões são boas, assim, porque muitas vezes, talvez tu fique em dúvida num item, mas no outro item tu tem certeza que tu consegue matar. Então, a obra da Assembleia Constituinte de 1789 e 1791 é, por conseguinte, imensa. Abarca todos os terrenos políticos, administrativos, religiosos, econômicos. A França e a nação estão regeneradas e alcançados os fundamentos da sociedade nova. Filhos da razão e dos luminares, os constituintes edificaram uma construção lógica, clara, uniforme. Mas os filhos da burguesia infletiram os princípios da liberdade e da igualdade, solenemente proclamando os seios dos interesses de sua classe, tá? Na obra da Assembleia Constituinte Francesa fazem parte a liberdade comercial e a preservação dos direitos feudais no campo, né? Acho que essa daí não combina. O fim dos privilégios de nascimento e a manutenção dos dízimos eclesiásticos, a soberania nacional e a intolerância religiosa, a proclamação da República e a instituição das perseguições políticas e a igualdade jurídica e do voto censitário. Tá? Então, eu acho que não teríamos problema nenhum em achar que a questão correta é a E, né, a igualdade jurídica, né, todos são iguais perante a lei, e o voto censitário, né, não era um voto universal, até mesmo porque a burguesia ela não tinha muito interesse, pelo menos parte dela não teria muito interesse dessa amplitude total de acesso à política. A gente tem que entender que durante a Revolução Francesa tu tinha os girondinos e os jacobinos. Os girondinos eles queriam mudanças, mas mudanças que privilegiassem o grupo deles, né? Os jacobinos já queriam mudanças mais amplas, né? Então, a alternativa E, com certeza, é a alternativa correta, tá? Aí nós vamos ter uma imagem da famosa Bastilha, tá? A Bastilha era uma prisão política e um paiol, né? Era um arsenal da França, perdão. Nós, habitantes da paróquia de Longueuil, né? Abaixo assinados, tendo-nos reunido em virtude das ordens do rei, na sexta-feira, dia 6 do presente mês de maio de 1789, resolvemos o que segue, pedimos que todos os privilégios sejam abolidos, declaramos que se alguém merece ter privilégios e goze de isenções, são estes:
sem contradições, os habitantes do campo, pois são os mais úteis ao Estado. Porque, por seu trabalho, o fazem viver, que até hoje foram quase os únicos a pagar os exorbitantes impostos de que esta província está carregada. Tá? Na verdade, eu me confundi, essa daqui eu não tenho certeza que é a questão da queda da Bastilha. Eu acho que não, tá? É da paróquia, está ali embaixo a imagem, tá bom? Não é, eu tinha falado no início ali que era a queda da Bastilha, não é a queda da Bastilha, tá? Então vamos lá. Sobre a Revolução Francesa, analise a afirmativa a seguir e considere V para verdadeiro e F para falso. Tá? A base ideológica da Revolução Francesa foi o Iluminismo, movimento intelectual que defendia o uso da razão e a maior liberdade da economia política. Tá? Verdadeiro. São causas da Revolução Francesa a insatisfação popular com crises econômicas, políticas na França, no final do século XVIII, bem como a grande desigualdade social gerada pela monarquia absolutista. Beleza, também está correto. A Revolução Francesa teve a duração de 10 anos e foi encerrada pelo golpe do 18 Brumário, feito por Napoleão Bonaparte, onde ele assumiu o poder como único cônsul. Também está correto. Apesar da sua duração, a Revolução Francesa não influenciou a queda do regime absolutista na França. Capaz, influenciou bastante. Aí a queda da Bastilha, ocorrida no dia 14 de 1789, em Paris, marcou o início de um ciclo revolucionário conhecido como Revolução Francesa. Beleza, está correto também. Tá? Então, a alternativa correta, a alternativa correta é a E, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Vamos para a 6, então, a Revolução Francesa, em 1789, a Revolução Russa, em 1917, foram acontecimentos que modificaram profundamente a história ocidental porque derrubaram, respectivamente, Então, o liberalismo econômico do antigo regime e o mercantilismo imperial, a hegemonia industrial da Inglaterra na Europa e a submissão russa à Alemanha, predomínio da religiosidade católica e a liberdade de culto na Rússia, o poder político absolutista e a base econômica da sociedade capitalista e a monarquia constitucional e as reformas democráticas do czarismo. Tá? Então, a questão correta aqui é a D, o poder político absolutista e a base econômica da sociedade capitalista. A gente sabe que ali também tu vai ter um capitalismo, mas era um capitalismo meio um pouco diferenciado na Rússia, ainda tu tinha resquícios ainda quase que desse poder absolutista ali, Então, é uma questão bem interessante, assim, a dinastia dos Romanov ainda continuavam com um poder muito grande ali na Rússia. Bom, vamos para a 7, a última aí. Iniciada em 1789, a Revolução Francesa tinha como um de seus principais objetivos a abolição da sociedade do antigo regime com o fim dos privilégios das desigualdades entre os diferentes grupos sociais. Pouco antes da Revolução, a sociedade francesa estava dividida em apoiadores de Napoleão, de Robespierre, importantes líderes políticos conservadores que lutavam pela manutenção da monarquia francesa. B, a burguesia e trabalhadores rurais e urbanos, já que o clero e a nobreza não tinham participação significativa na política francesa no período pré-revolucionário. Estava dividido entre girondinos e santos-culottes, grupos rivais que disputavam a hegemonia política e representavam os diferentes interesses da burguesia em relação ao rei Luís XVI. Primeiro e segundo estado, clero e nobreza, que juntos ali estavam mais ou menos 3% da população, e o terceiro estado que abrigava a burguesia,
os trabalhadores urbanos rurais e pagava sozinho todas as taxas e impostos diretos cobrados pela monarquia. E o primeiro e segundo estado, claro, nobreza, que reuniu a minoria da população, mas pagavam sozinho todas as taxas e impostos diretos. Que paraíso seria isso, né? Que financiavam os programas assistenciais que mantinham parte do terceiro estado. Imagina se isso acontecesse, seria uma coisa muito sensacional. Mas com certeza a alternativa correta é a alternativa D, né, que vai falar que o primeiro e o segundo estado era uma minoria da sociedade e que o terceiro estado é que pagava a conta, né? Não é muito diferente, né, a nossa situação hoje, claro, né, que hoje o imposto não é porque tu nasceu nobre, né, tu vai deixar de pagar imposto, né, mas hoje todo mundo tem que pagar imposto, né, mas muitas vezes para o mais pobre a carga tributária ela pesa mais, né? Mas é daí que vem tudo isso daí, tá, gente? Essas mudanças, essas concepções ideológicas, né, vem desse período aí, a concepção da direita e esquerda, girondinos e jacobinos, né, os montanheses, a planície, né, esse espectro político da direita e esquerda, que é uma discussão muito grande hoje na nossa sociedade, vem justamente desse período aí, tá bom? Um grande abraço, gurizada, espero ter ajudado aí vocês a pensar um pouquinho mais aí nas questões, tá bom? Ficamos por aqui, beleza? Fui. É isso aí, mandaram bem história, mas agora chegou aquela hora que eu praticamente espero ser um mês inteiro para estar aqui. Porque chegou a hora da geografia. Eu sei que você gosta de geografia. Gosta de humanas? Coloca aqui, hashtag time humanas. Temos que valorizar a nossa área, hein? Para você que é de matemática, para você que é de ciências humanas, na semana também coloca lá, hashtag team, ciências da natureza, team linguagens, team matemática, enfim. Da área que você gosta, porque é assim, a ciência ela é múltipla e ela é linda. Mas falando em coisa linda, vem comigo, vamos com geografia. Bom, queridos alunos, o que nós vamos ver hoje? Bom, retomando um pouquinho do primeiro ciclo, da primeira rodada do primeiro ciclo. Para quem acompanhou, tá lá, nossa live número 4, tá? O mês passado, há um mês. Nós falamos sobre urbanização, que é o comecinho da sua apostila, e demos uma pincelada ali nas revoluções industriais. Primeira, segunda, terceira revolução, terceiro ciclo, e falamos também da indústria 4.0. Hoje nós vamos focar um pouco mais na industrialização, trazendo alguma questão histórica de industrialização e também das formas de produção. Toyotismo, aliás, vamos colocar na ordem certa, né? Senão o professor de história pira. Taylorismo, Fordismo e Toyotismo. Beleza? Eu sei que você já fez ali sua lista de simulado, mas para quem está chegando agora, caindo de paraquedas aqui, seja bem-vindo. É isso que nós vamos falar hoje na nossa linda e maravilhosa aula de geografia. Então, sem mais demoras, vamos para a primeira questão de geografia, que no teu simulado é a questão 8, ok? Muito bem. Então, uma questão da Federal Mato Grosso do Sul. Dentre os principais modelos de produção nas cadeias produtivas industriais, destaca-se o toyotismo. Já começamos ali falando dos modos de produção. Tá? Assinala a alternativa que corresponde ao toyotismo. A. Racionalização da produção, controle de tempo e estabelecimento de níveis mínimos de produtividade. Será que isso é o principal? Lembrando que tudo que está aqui, praticamente tudo que está aqui parece certo, que vai envolver características de Taylorismo, Toyotismo e Fordismo, tá bom? B. Estoques mínimos com quantidades programadas de acordo com as demandas dos consumidores. C. Produção em larga escala, o que propicia a redução de preços devido ao volume produzido. D. Linha de montagem em série com trabalho especializado, simples e repetitivo. E E. Separação do trabalho por tarefas e níveis hierárquicos, né? Sempre hierarquizado. Qual
é a alternativa que você marcou? Aliás, vamos combinar aqui, já vem aqui. Então, na primeira questão dá tempo de combinar. Não preciso nem pedir para vocês. Durante a resolução, já vai colocando aqui no chat qual alternativa que você marcou. Eu tenho aqui do lado do monitor, eu posso olhar você participando comigo, beleza? E tem o pessoal no chat, sempre temos alguém no chat ali com você. E aí, qual é a correta? Qual é a correta? Qual é a correta? Tá? Racionalização da produção, controle de tempo, tá? Estabelecimento de níveis mínimos de produtividade. Professor, mas não é produção em grande quantidade, em massa? Não é a linha de produção e trabalho alienado? Então, meu jovem Padawan, eu disse para você agora há pouco que aqui nós teríamos uma miscelância de características, uma miscelânea de características, para ser mais correto, né? Uma mistura de características. Então, nem todos aqui, aliás, somente esse é o ponto central do toyotismo. A produção tem que ser planejada, não é pegar aqui e produzir em larga escala para ter estoque, muito pelo contrário. A ideia é redução de estoque, porque produto em estoque é dinheiro da empresa que já foi gasto para um produto que está levando um tempo para ser vendido. Ou seja, o giro leva mais tempo, o giro de capital leva mais tempo. Tá? Então, controle de tempo, níveis mínimos de produtividade. Então, eu tenho que trabalhar produzindo, digamos assim, na margem daquilo que é planejado a vender. Então, uma empresa, ela faz todo o seu estudo, e aí tem técnicas para isso, né? Claro que se utiliza ciência, meios para que se chegue a esse resultado. Então, olha, a projeção de venda do produto X, vamos usar carros, né, que é o mais comum nós compararmos aqui, a minha empresa, no carro modelo A, a previsão de venda, conforme os modelos que nós aplicamos ali, é 200 mil veículos. Ela vai produzir 200 mil veículos e num ritmo também planejado. Então, a ideia não é encher o pátio ali de carros parados. Isso é prejuízo. Tá? Estoques mínimos, tá. Professor, mas o senhor falou que tem que ser mínimo. Sim, ó. De acordo com a demanda. Cuidado, eu planejo a demanda. A B está dizendo que eu só vou produzir depois que eu vender. Não, ainda não funciona assim. Isso é algo que a indústria 4.0 está buscando, que é uma produção personalizada. Que aí é estoque zero mesmo, tá? Você personaliza a venda. Então, isso nós não chegamos ainda. Produção em larga escala, então já tira daqui, né? Linha de montagem. Professor, mas não tem uma linha de montagem? Olha, até tem um ordenamento, só que hoje trabalha-se com essa linha flexível. Enquanto está fazendo uma peça aqui, já pode produzir na outra ali, tá? Inclusive, o trabalho, ele é altamente especializado, mas não é simples e repetitivo, tá? Ele é mais complexo. O trabalhador, no toyotismo, ele já tem que dominar outras habilidades que não só fazer o mesmo movimento, porque a mão de obra é flexível. Ele está numa certa operação hoje na fábrica e depois ele assume uma outra operação. Ele tem que ter uma formação mais ampla. Tá? Separação por trabalho, tarefa e níveis hierárquicos. Está lá no taylorismo, lá no passado. Deu para entender? Essa aqui, né, tem que ter muito cuidado. Aliás, todas as questões do segundo ano são questões ali que precisa parar, ler, interpretar, tá? Para trazer ali uma resposta adequada. Não vai fazer correndo o seu simulado. Professor, mas não tem nem paciência de escutar o senhor falando. Eu sei, eu vejo no chat de vez em quando, vai logo, acaba logo. Meu querido jovem, minha querida jovem, se prepare, porque vestibular você tem que sentar e fazer. Inclusive o Chave do Enem serve para isso, para você treinar também a sua paciência, a sua resiliência e a sua concentração. Vou parar de falar tanto assim e vamos lá, antes que você fique mais nervosinho ainda comigo, né, meu jovem? Questão número 9. Essa cena é clássica, quem nunca viu pelo menos um recorte. TikTok, toda hora aparece uma dessas, né? Toda hora aparece aqui. Vamos lá. No filme de Carlitos, de 1936, se você é velho, hein? Há uma das imagens mais consagradas do cinema de todos os tempos. Uma linha de montagem que enlouquece. O personagem representado... o personagem por representar o trabalho repetitivo. Então, o personagem fica louco de tanto ter que repetir ali de maneira rápida, né, o mesmo movimento. Caracterizado a organização do trabalho taylorista. Caso fosse filmado um novo Tempos Modernos nos dias de hoje, seria necessário uma análise de uma outra organização do mundo do trabalho, denominada de toyotismo. Dito isso, né, a gente tem que analisar ali as afirmativas.
A produção é adequada à demanda, o que reduz os estoques? Ó, adequada, né? Então já mudou um pouquinho a palavra ali. O que reduz os estoques, tanto de matéria-prima quanto de bens manufaturados? Essa é uma premissa, né? No toyotismo nós vamos planejar. Então a minha demanda ela é planejada, não que eu vou vender depois não que eu vou vender e depois produzir, mas eu vou reduzir o estoque. Eu vou reduzir também a necessidade de ficar comprando matéria-prima, insumos e guardando. Ou seja, o capital gira mais rapidamente. Opõe-se ao Fordismo, porque se mantém produzindo sem necessariamente depender de avanços nos sistemas de transporte e de comunicação. Eita! Será que uma fábrica no modelo toyotista que usa robôs, que vem de grande escala, que já é a fase da globalização, não depende de transporte e de comunicação, né? Mas essa aqui está muito fácil de você falar, cai fora daqui. Né? 3. A automatização de etapas da produção reduz os gastos com a mão de obra, que deve ser cada vez mais qualificada e multifuncional. E aí? Certo ou errado? Vamos lá, quais afirmativas estão corretas? Essa estava fácil demais, né? 1 e 3. Então, a produção é planejada. Então, eu vou adequar a produção ao planejamento da minha demanda, tá? Para evitar estoque, tanto de matéria-prima, insumos, quanto de produtos ali aguardando ser vendido, escoado, né, para o mercado do consumidor. E aí, o ponto focal, né, o ponto assim, de transformação radical do toyotismo, que possibilitou inclusive isso, foi a robótica. Professor, robótica não é 4.0, calma, meu jovem, a robótica com inteligência artificial, com data center, big data, aí é 4.0. Mas a robótica começa sendo acompanhada pelo homem. E ela não tirou totalmente o homem ainda, né? 4.0 é esse planejamento. Mas ali no toyotismo, o homem vai trabalhar com a máquina, só que a máquina tendo uma grande capacidade, né, de auxílio, de trabalho, eu vou reduzir a quantidade de pessoas na fábrica. Então, um homem mais uma máquina vai produzir muito mais do que 30, 40, 50 homens. Então, eu dispenso parte da mão de obra e retenho uma pequena porção dela, o que, é claro, vai reduzir os gastos com a mão de obra. Que, por sua vez, essa mão de obra para trabalhar, ela tem que ser mais flexível, ela tem que ser qualificada, ela tem que ser especializada na área dela, né? Se for na montagem de carros, computadores, então é claro, especializado na área dela. E multifuncional, porque dentro da fábrica agora não fica mais assim, um do ladinho do outro, né, esperando só fazer o movimento, só não, né, era repetitivo e era muito nocivo à saúde. Mas não ficava só, não fica mais ali só no setor fazendo o mesmo movimento. Portanto, 1 e 3 estão corretas. Alternativa A. Entendeu? Compreendeu? Vamos então para a nossa questão número 10. Lembrando para você que o simulado de linguagem já está sendo liberado para que você participe semana que vem aqui da correçãozinha, hein? Fica ligado, fica antenado, participe com a gente. E mande seu oizinho aqui no nosso chat. A gente gosta de ver você participando ali. Muito bem. 10. Opa, uma questão maior. Tem que ler bastante. Falei para vocês, tem que ler bastante. Universidade Federal do Paraná. A desmaterialização da fábrica, com menos pessoas e mais programas de computador e máquinas automatizadas, a personalização dos produtos de luxo, o distanciamento entre o vendedor e o comprador e a rapidez na entrega são o eixo da nova revolução até 2025. É o que está acontecendo agora. Estamos vivendo essa revolução. Sobre o futuro da indústria de confecção, agora, né, colocou ali específico, afirma-se nesse texto que estaria em um curso de novo modelo produtivo, baseado nas novas tecnologias de informação e comunicação. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas. 1. A terceirização é uma das principais características dessa nova revolução industrial. Professor, a gente falou de terceirização já. Lembre-se que o texto está se referindo a 4.0. Terceirização já apareceu ali para a gente, mas será que é na 4.0? De novo, nós temos características que podem ser das outras fases, e aí, né, a questão é você conseguir identificar agora na leitura.
Terceirização é quando eu troco a mão de obra diretamente empregada por uma contratação de mão de obra terceira, ou que vem na minha planta ou que produz fora. Isso é da 4.0? Ou já acontecia lá na terceira? Deixei aquela pulguinha atrás da orelha se você já marcou essa, né? Fica ali com a sua dúvida e vai pensando, reflita. 2. Menos pessoas e mais programas de computador e máquinas automatizadas, entre aspas, são características da terceira revolução industrial, cuja emergência se deu no final do século XX. Não quero dar resposta agora, quero que você pense. 3. Entre os principais elementos responsáveis pelas intensas transformações desse novo modelo produtivo estão os adventos do petróleo, da energia elétrica, do alumínio e do telefone. Só look into my eyes. Olha aqui nos meus olhos, dentro dos meus olhos. Marcou essa? Marcou essa? Ai, meu coração. 4. Flexibilização. Toyotismo, pós-fordismo, robótica e cibernética são alguns dos principais conceitos associados a este momento histórico da nova Revolução Industrial. E aí, meu jovem, essa aqui tinha que ter atenção, leitura e conhecimento. Qual você marcou? Qual você marcou? Será que marcou a correta? Né? Muito bem. 2 e 4 são verdadeiras. Vem aqui comigo. Porque a 1 não é certa, a 1 não é a marca da 4.0. 4.0, a gente vai conseguir produzir. A terceirização já existe desde a terceira Revolução Industrial. E ainda estão revendo. Com a modernização dos processos, dependendo do que, fica até mais acessível a produção total dentro da fábrica, sem mão de obra, né, com máquinas que são integradas, a impressão 3D também está entrando ali. 3. Entre os principais elementos está o advento do petróleo? Não, meu jovem, petróleo é no final do século XIX, né? Está lá nessa apostila. A energia elétrica, eita, né? Alumínio e telefone, isso aqui é característica lá da primeira e da segunda Revolução Industrial, então não pode misturar. O professor Marchor falou aqui pós-fordismo, toyotismo, o toyotismo ele começa na terceira Revolução Industrial, traz a robótica. A 4.0 pega isso, é o toyotismo que foi ali para a academia e ficou bombado, agora ele traz não só o robô, mas a inteligência artificial, os processos que vão substituindo cada vez mais homens por programas de computador. Então, a robótica vai dar esse salto, né, trazendo ali o conceito do toyotismo, né, do pós-fordismo, a robótica cibernética, aperfeiçoando esses processos. Deu para entender? Indústria 4.0, gente, está aparecendo demais nas provas de vestibular, hein? Fica aí atento, porque aparece tanto, porque nós estamos vivendo essa revolução. Você já está vivendo. Se você não sabia como era uma revolução industrial, é mais ou menos assim. Não tem tanta diferença direto para mim e para você que não trabalha na fábrica. Mas para quem trabalha e para quem é da área, é uma grande diferença. Questão número 11. Olha, uma questão bem compacta ali. Agora um pouquinho sobre a história da Revolução Industrial em alguns países. Questão número 11. Em relação às revoluções industriais, é correto afirmar que os Estados Unidos, do ponto de vista político-administrativo, se caracterizam como industrialização? Que tipo? De que tipo? Lembrando, os Estados Unidos, ele vai entrar ali no bloco dos países que se industrializaram na segunda fase. A primeira e a segunda fase, a gente chama de fase clássica. E eu dei a resposta, será? Vamos lá. Industrialização clássica, planificada, tardia e periférica. Eu já dei a resposta, né? E eu sei que você acertou. Claro, Estados Unidos, bem como parte da Europa e Japão, né? E o pioneiro, que está na Europa, que é o Reino Unido, são países de revolução industrial clássica. O que é planificada? Planificada é no socialismo. É a industrialização, por exemplo, da União Soviética, onde o Estado planejou, ordenou e implantou a industrialização. Tá? O que é a tardia? Os países periféricos, os países que até ali, né, o final dos anos 80, eram chamados de terceiro mundo, que estavam recebendo as multinacionais conforme a globalização avançava. No caso do Brasil, é uma revolução, não é uma revolução, mas é uma industrialização tardia, dos anos 50, onde nós não somos pioneiros na indústria. Nós recebemos aqui
o capital e a tecnologia multinacional. Portanto, nós não somos pioneiros na produção industrial nossa. Deu para entender? O que a gente busca é o certo pioneirismo na quarta revolução industrial, mas isso é um outro assunto. Vamos então para a 12ª questão. Tá gostando da aula? Tá gostando do conteúdo? Vamos lá. Mais uma federal, hein? Com o avanço do capitalismo no século XX, vários métodos de racionalização do trabalho industrial foram concebidos, produzindo, aliás, transformações tanto na organização produtiva quanto na vida social. Um dos principais métodos foi desenvolvido por Frederick Taylor, que afirmava a necessidade da análise científica da produção com o intuito de combater tudo aquilo que impedisse o aumento da produtividade. Taylor, tempo é dinheiro. A expressão máxima ali do Taylorismo é tempo é dinheiro, time is money. Tudo tem que ser cronometrado, tudo tem que ser feito o mais rápido possível. E aí a proposta dele era usar a ciência para otimizar isso. Em consequência disso, é correto afirmar que a principal inovação técnica trazida pelo chamado Taylorismo foi a extinção da hierarquia e dos conflitos nas fábricas para estreitar a relação entre os empregados. Na época do nosso querido Frederick Taylor, greve era reprimida com violência na fábrica. Não tinha nada de pacífico. A hierarquia era bem marcada. O dono, os administradores, engenheiros e o operário. Sem mistura, sem nenhuma convivência social. Bem marcado por isso. Então não pode ser. B, o controle rigoroso e cronometrado do trabalho para evitar desperdícios e aumento dos custos da produção. Opa, tempo, guarda ali. Fortalecimento das organizações sindicais com o intuito de melhorar o ambiente de trabalho nas fábricas. Eu acabei de falar para vocês que nessa época fez greve, a polícia vinha em cima dos grevistas, não tinha nada disso, não tinha direito trabalhista. É óbvio que eu não estou falando nem de período de sindicalismo. Tá? Então já elimina ali também. A formação de trabalhadores multiqualificados que realizavam funções diversificadas numa mesma jornada. Bom, se ele está falando aqui que eu tenho que pensar no tempo e ainda não tenho eu ainda não tenho ali a robótica, eu ainda não tenho ali a industrialização mais refinada, quer dizer que usava mão de obra humana. E era dos tempos modernos, que a gente viu agora há pouco aqui. Mão de obra pouco qualificada, mas altamente especializada em fazer um único tipo de serviço. Portanto, está correta a afirmativa B. O controle rigoroso e cronometrado do trabalho para evitar desperdícios e aumento dos custos da produção. Entendeu? Essa é fácil, hein? Isso aqui trouxe direto ali o conceito do Taylorismo. Muito bem, vamos então para a nossa 13ª questão. Está quase acabando esse ciclo do Chave do Enem. Lembrando, simuladão, ó, linguagens para você fazer e mandar muito bem. 13ª questão. Assim como o Taylorismo e o Fordismo moldaram um novo homem e uma nova sociedade, a globalização também está produzindo um novo homem e uma nova sociedade por meio de transformações nos estados, E maiúsculo, ou seja, países. Nos mercados, nos processos de trabalho, na estética, nos produtos, nos hábitos, nos valores, na cultura, na subjetividade individual e social, na ocupação do território, na produção do ambiente construído e na relação com a natureza. Mas as mudanças sociais são bem marcantes e cada vez mais rápidas. Então, na globalização, as transformações apresentadas no excerto ocorrem pela ação de, vamos lá, A. Tudo isso muda rapidamente por quê? Fóruns bilaterais que regulam a geopolítica internacional. Fóruns bilaterais, dois países sentando, e é isso que molda. Se funcionasse, isso não tinha nem guerra, né? Sistemas técnicos que promovem a especulação de capitais. Forças hegemônicas que ignoram as características nacionais. Forças hegemônicas que sobrepõem as características, né, de um povo. Pode ser. Grupos políticos que requalificam populações tradicionais. Essa aqui é pra rir, essa aqui é piadinha, né? Grupos políticos que requalificam populações tradicionais. Querem dizer o seguinte, são grupos políticos que vão lá e qualificam as suas populações tradicionais para que elas consigam gerar renda, que elas consigam sair da pobreza. Prefiro não comentar.
blocos econômicos que restabelecem fronteiras políticas, blocos econômicos destroem fronteiras políticas. E aí, qual é a correta? Qual é a correta? Forças hegemônicas que ignoram as características nacionais. Professor, o que tem a ver isso? É justamente a partir desse pressuposto que nós não temos mais que ter uma cultura só local, nós temos que ter uma cultura global, é que a indústria começa a se espalhar ao redor do mundo. Você viu lá os tigres asiáticos, por exemplo. Os tigres asiáticos têm indústria ali globais, indústrias globais, marcas de roupas de alto padrão ou também de alto consumo, em países onde essa não é a cultura deles, ou não era a cultura deles. Você mesmo, meu querido jovem, escuta músicas globais. Hoje você tem ali dispositivos móveis, você tem aplicativos de streaming, tanto de vídeo quanto de áudio, que você consegue escutar música do mundo inteiro. Então a gente vai ver que o poder econômico, essas forças poderosas, hegemônicas, elas querem que nós tenhamos uma visão de consumo global. E é por isso que a indústria saiu só dos países centrais e se instalou também nos países periféricos, como é o caso do Brasil, depois nos tigres asiáticos, e continua se espalhando ao redor do mundo. Isso explica, então, a desconcentração industrial e o mundo globalizado. Deu para entender? Tudo bem com você? Então, vamos lá. 14ª questão. 14ª, vai. Eu acho que eles não... Eu acho que... Opa, foi... Ih, já revelei aqui. Opa. Vamos lá. Sobre o atual processo de industrialização, baseado naquilo que vem sendo chamado de indústria 4.0, é incorreto afirmar que, vamos lá, 4.0, fui direto ali no foco, hein? Está fundamentada na automação industrial, que exige a integração da inteligência artificial, robótica e internet das coisas e computação em nuvem? Sem dúvida, isso aqui é parte. Ah, eu vou anotar, vou marcar. Não, olha só, lê aqui, ó. Em letras garrafais, em caixa alta. Está gritando com você que tem que marcar o que é incorreto. Então, foge dessa. A partir do uso da integração, uso e integração de diferentes tecnologias, há a alteração das etapas de produção e os modelos de negócios, mas que no Brasil exigirá adaptação para diferentes setores das empresas? E aí? Vai lá. O elevado conhecimento sobre o uso das tecnologias digitais e dos benefícios alcançados aponta para um acelerado processo de difusão da indústria 4.0 no Brasil, fato também que é resultado da homogeneidade industrial brasileira. Dá vontade de rir dessa aqui, hein? Mas eu não quero dar resposta agora. D. Produz impacto significativo na produtividade, pois a partir do uso de máquinas, computadores e dados é possível aumentar a eficiência do uso de recursos e desenvolvimento de produtos? Né? De boa. No Brasil, um dos desafios da indústria 4.0 é superar desigualdades sociais e regionais quanto à infraestrutura técnico-científica e formacional. Lembra de Milton Santos? Os 4 Brasis que você estudou lá no 7º ano? Falar sobre isso. Que segue bastante concentrada, região concentrada, em porções específicas do território nacional. Perceba, nós temos 2 afirmativas que se contradizem. Se você não lembrasse de nada disso, mas percebesse que aqui, me desculpem, a C e a E são antagônicas, opostas, já ficava mais fácil. Perceba que aqui é até meio fácil de você entender. O Brasil tem uma grande diferença regional. A infraestrutura, transporte, energia, faz também com que a indústria não seja homogênea. Portanto, a correta é a E e a incorreta é a C. Resposta, então, que você deveria ter marcado. Perceba, o Brasil não tem uma indústria homogênea. O grande desafio nosso é conseguir atrair capital, investimento, para que a infraestrutura das regiões seja adequada para o desenvolvimento industrial. Deu para entender? E acabou. Vejo vocês na próxima semana com linguagens. Faça o seu simuladinho. Um forte abraço e tchau!